Oi, gente! Podem sentar no sofá, que o próximo episódio já vai começar. E hoje é um episódio muito especial. É um episódio pós-Feira Formobile. A gente vai conversar com a Neisa Costa, que é proprietária da NC Arquitetura e Construtora, e com o Weber Silva, que é proprietário da Marcenaria Construtiva. Ambos, além de empresários, são arquitetos e hoje o papo vai ser sobre as impressões que eles tiveram dessa feira tão gostosa que já está deixando saudade. Tudo bem, gente? Tudo bem? Tudo bom? Boa tarde, tudo certinho. Prazer estar aqui com vocês, viu? Esse vai ser um papo pós-feira. A gente conversou lá na feira, né? Um pouquinho, porque é tanta coisa para fazer em tão pouco tempo, né? Com tanta gente para trocar experiência. Mas esse é um papo, eu acho que vai sintetizar muito do que a gente conversou com outras pessoas lá na feira, né? Eu fiquei com uma impressão, vocês me falem depois a impressão de vocês, mas assim, eu posso resumir a feira como uma feira que acolheu muito bem todo o público que esteve lá, né? As pessoas que tinham dúvida técnica, elas foram atendidas, muito bem recebidas por todos que estavam participando, conteúdo muito interessante, né? Para quem frequentou a feira, trocas muito legais, né? Entre as pessoas. E aí eu queria ouvir de vocês, eu vou começar pela Neisa, se a Neisa já tinha ido na feira antes, né? E qual foi a sensação dela? Né, dessa feira e o que ficou para você, né, de sensação? Então, eu já tinha ido em outras edições, eu gosto bastante da Formobile, porque como arquiteta eu trabalhei muito mais os interiores para depois trabalhar a parte externa, né? Então, sempre trabalho bastante com interiores. E o que eu notei foi bem isso, Ju, que tu falou, assim. As outras feiras, eu sentia o pessoal das fábricas, assim, eles querendo mais falar com quem ia comprar deles, e não com os arquitetos. Eles não tinham entendido que a gente também comprava, entende? Assim, que também era um potencial, digamos assim. E essa foi a grande diferença para mim, assim. Tá escrito, né, arquiteto ali naquele crachá. O que acontecia? Eu chegava e aí ele dizia, não é arquiteto? Não é, a pessoa tal vai te atender. Existia uma pessoa esperando o arquiteto. Então, para mim, essa parte de acolhimento, como você falou, eu senti assim, eu senti todo mundo muito desarmado. Todo mundo querendo ajudar, querendo somar, querendo melhorar, querendo fazer perguntas. Eu achei, para mim, foi a grande diferença entre os episódios, assim, entre os anos, assim, digamos. E para o Weber? Para mim, o que chamou muita atenção foi essa questão que, bom, por eu ser arquiteto e ter a fábrica, eu me senti suprido nas duas demandas, né? Tanto de novidades de materiais, que tinham coisas bem interessantes, né? De lançamentos em MDF, em tipos de fita de borda, de ferragem, como fabricante, para mim foi muito legal. Mas também a parte tecnológica e de relacionamento, né? Ali a gente não vai só para poder ver maquinário e ver tecnologia ou ver acabamentos, né? Essa troca de relacionamento com outros arquitetos, com outros fabricantes, com outros fornecedores também foi muito enriquecedor. E nessa edição eu senti isso muito mais forte que nas anteriores. Legal, legal. Eu acho que realmente teve um clima diferente, né? Assim, eu acho que as pessoas estavam muito felizes de voltarem a ter feira presencial, né? Todo mundo estava muito ansioso, né? Por esse momento, por essa volta, né? Então, acho que isso também contribuiu muito. E eu acho que isso vai ficar para as próximas, né? Porque foi tão bem falado isso, que acabou virando um diferencial dessa feira, em comparação até com outras feiras, né? Sim. E aí a gente já falou um pouquinho dos expositores, mas, assim, o que foi mais interessante para cada um de vocês, assim, do que vocês viram lá, do que vocês não conheciam e conheceram lá? No meu caso, eu senti um avanço assim, tecnológico para a indústria fantástico, né? Tanto em acesso à tecnologia, quanto em questão até de acesso à compra mesmo de alguns maquinários, né? Geralmente nos eventos que eu participo, os anteriores da Formobile,
alguns maquinários eram um pouco inacessíveis, assim, a tecnologia estava meio longe, assim, para um marceneiro de médio porte, né, para uma indústria de médio porte. Melhorou demais o acesso à tecnologia e acesso à compra também dessas coisas facilitou demais. Então, toda vez que a gente vai para lá, a gente sempre acaba gerando algum tipo de negócio, ou de troca de maquinário, né, ou de um novo sistema que a gente pode utilizar para otimizar nossa produção. Então, nesse aspecto, avançou demais em termos tecnológicos, pelo menos aqui para a área da indústria, foi muito satisfatório, de verdade. Eu achei assim que os estandes eles estavam melhores montados. É como se as pessoas tivessem acreditado mais, assim, né? Eles estavam mais bonitos, mais organizados. Eu fiquei bem surpresa com algumas marcas de ferragem, igual você falou, assim, de chegar, né? De chegar dobradiça, de chegar uma dobradiça que encaixa no vidro, que tem uma fita LED. E aí essa fábrica traz a cristaleira montada em que você abre a porta, você consegue ver a dobradiça, encaixadinha, fita LED. Então, eu achei isso muito assim, eles trouxeram fábricas que normalmente montavam expositores mais simples, trouxeram, assim, estandes, assim, que você chegava e falava, nossa, essa marca, tipo, trouxe tudo isso, esse mix, assim. Eu achei que as fábricas elas não pouparam os mix, elas trouxeram tudo que elas tinham, elas trouxeram, todos os padrões, né? Porque normalmente as chapas, né, a partir dos MDF, eles trazem as chapas, elas vêm, fita, como você falou, elas vêm. Mas a parte de ferragem, eles trazem, mas eles não trazem instaladas. E dessa vez estava tudo instalado, para você abrir, fechar, mexer, enfim, eu fiquei bem feliz. Não, esse é um ponto bem interessante que você comentou, porque algumas soluções de ferragens que a gente acaba colocando em móveis, né, que é mais específico, de aberturas de porta, de soluções que só tinham em marcas, né, internacionais, que a gente só encontrava importado, tinha que trazer de navio para cá, as marcas nacionais começaram a fabricar. Então, isso deu um diferencial competitivo muito legal e acessibilidade também. Às vezes você quer ter uma ferragem diferenciada, não precisa comprar importado. A indústria nacional já está dando conta de fazer isso. Isso dá acesso para quem quer ter uma qualidade melhor do móvel, ter uma solução diferenciada, também conseguir fazer. Então, isso também foi muito legal. Me surpreendeu muito. O material chegou, né? O material chegou, ele estava ali, né? Sim, exatamente. Eu fico imaginando o que acontece na sua marcenaria, porque, assim, muitos clientes, né, que não entendem muito bem sobre os sistemas de ferragem, né? Cliente final, eu estou falando, né? Não intermediário. Eles devem passar referências de marcenaria, aquelas portas que abrem de um jeito assim, assim, assado, e exatamente. Que antes a gente não tinha essa solução disponível aqui, né? Que é isso aí, tem que importar, e o custo disso é muito maior. E a gente viu lá que não, a gente está com muitas possibilidades, né? Então, conhecer esse portfólio é super interessante, né? No fim, é interessante para quem vai na feira, para os especificadores, é interessante para as marcenarias, mas mais interessante ainda, acho que é para o público final, que vai usar, né? Que tá lá com a sua movelaria, né? Instalada, porque no fim o foco é sempre esse, né? Mas sabe, teve um momento que aconteceu uma coisa no stand que eu falei assim, gente, aonde que eu vou ver isso de novo? Eu nunca mais vou ver isso. O que aconteceu? Eles estavam com uma portinha metálica, em que ela tinha uma dobradiça que ela abria inteira, só porque ela cabia dentro do perfil para poder fazer a porta. Então, bom, quem lida com isso sabe a dificuldade que é um negócio desse. Aí, o que aconteceu? Tava eu de arquiteta, tinha mais uma arquiteta, tinha um marceneiro, dono de empresa, e tinha um vendedor. E aí foi assim, o vendedor, tá, mas e se você fizer assim, colocar essa peça aqui? Deu o marceneiro, não, mas a hora que você colocar a peça aqui, isso aqui vai abrir, vai aparecer aqui. Daí o arquiteto, não, mas isso aqui vai bater na fita, né? Tipo, como é que eu vou botar a fita de LED aqui? Porque era junto, vai encostar aqui. Então, assim, todo mundo colaborando, é raro eu ver isso. Normalmente, né, as fábricas de móveis, não, o arquiteto desenha, mas não é assim na hora de fazer. O vendedor, não, mas essa ferragem não chega para vender. E aí, ali não, tinham 5 pessoas, estava todo mundo ali em volta daquela porta, tentando achar a solução, tentando ver o jeito de entregar isso para o consumidor final. Então, assim, quando que você vai conseguir isso de novo? Não é uma coisa, vamos dizer assim, eu não sei, eu acho uma coisa bem difícil de acontecer. Essas trocas, elas acontecem porque tem esse ambiente que proporciona, né?
esse tipo de troca. E eu acho que também teve uma coisa muito interessante. Eu queria também ouvir a opinião de vocês. Hoje, a movelaria, ela é um mix de várias situações e soluções, né? Muita iluminação junto com os móveis, né? E iluminação é uma caixinha, marcenaria é outra caixinha. E juntar tudo isso para que realmente haja uma solução e não, né, a famosa gambiarra, né? E eu acho que isso a gente também viu, né? Lá também, porque agora tem os sistemas de iluminação voltados para a marcenaria, né? E cada vez mais avançando nesse sentido, né? E entender essas interfaces, né? É sensacional. E coisa que, eu não sei vocês, mas eu não tinha visto ainda em feira, né? A gente sempre vê, assim, as caixinhas muito separadinhas, né? Você quer ver iluminação? Então você vai na feira de iluminação. Você quer ver marcenaria? Vai na de marcenaria. Você quer ver acabamento? Vai, né? Não, e lá a gente conseguiu ter essa convergência, né? Exatamente, porque eu senti um salto muito grande. É claro que a última feira que teve, que foi presencial, foi há quanto tempo? 2 anos, 3 anos, a última presencial antes dessa? Foi antes da pandemia, antes né? da pandemia, né? Mas a curva de avanço tecnológico que teve nessa área foi fantástica, né? O móvel que eu fazia 2, 3 anos atrás para emitir um LED, para colocar um interruptor, é uma zona cinzenta que tinha. Quem vai fazer isso? O marceneiro ou o eletricista, né? Porque não tinha, era adaptação de tomada no próprio móvel, era uma coisa que era uma dor de cabeça terrível, né? E nessa feira a gente conseguiu perceber soluções integradas, é a integração das disciplinas mesmo, né? Então, evoluiu demais essa parte mesmo de soluções técnicas pensadas para a marcenaria e pensadas para o usuário e para o arquiteto. Às vezes é isso que falta, essa conexão, essa amarração de todo mundo, isso que a gente falou, de todo mundo se conversar e achar uma solução integrada, né? Agora eu vou... eu ia falar, esse representante comercial que estava ali, né, o vendedor, no caso, daí quando a gente chegou numa solução de encostar no saco dele, assim, tá, mas esse perfil eu tenho. E aí ele trouxe um outro perfil e falou, se a gente encaixar esse perfil aqui, eu falei, tu vê, ele representava mais de uma marca, e ele dentro de uma marca só, ele não conseguiu resolver, mas ele trouxe a solução de outra marca e falou, ó, você junta esse com esse com esse, então agora vai dar certo. E aí a gente chegou numa solução. Foi bem bacana. Eu acho muito lindo isso, porque é nisso que eu acredito, né? É um mundo com menos competição e mais colaboração, né? Mais cabeças pensam melhor. Nós, arquitetos, aqui eu posso falar, estamos entre pessoas que eu sei que têm um pensamento muito parecido, que o arquiteto não faz nada sozinho, né? Ele pode ter uma ideia, mas se não tiver quem execute de forma correta, não vai sair do papel, né? E o nosso maior desejo é que as coisas saiam do papel, né? E para elas saírem do papel, a gente precisa de muita gente sonhando o nosso sonho, ou melhor, sonhando o sonho do cliente, junto com a gente, né? Então, eu acho que esse pensamento com várias cabeças, né? Cada um com mais conhecimento numa área que outra, juntando, é sempre o melhor dos mundos para todo mundo, né? Sim, tem que ser esse conhecimento colaborativo, né? Mesmo porque quando a gente for olhar, analisar historicamente a formação do arquiteto, a gente não tem tantas disciplinas voltadas para o desenho do móvel, para entender ferragem, para entender a mecânica da coisa, né? Então, isso é uma coisa que a gente vai desenvolvendo ao longo do tempo, né? Acertando, errando, fazendo errado. Então, para que fazer isso, né? Se a gente consegue encurtar esse caminho e trocar experiência com profissionais que já estão mais tempo fazendo isso e fortalecer o conhecimento, sem dúvida. É o caminho, é o melhor caminho possível, né? Para a gente seguir essa troca de conhecimentos e entender como parceria, né? Que nós temos uma parceria entre arquiteto, fabricante, especificador. Se não for uma relação de parceria, não tem como dar certo isso. É uma formação que a gente tem muito ampla, né, Eber? A formação em arquitetura e urbanismo, e mesmo na de design de interiores, é uma formação ampla, porque é óbvio, né? As pessoas depois vão encontrando os seus nichos e vão se especializando, obviamente, né? Mas ter estes conhecimentos, esses conteúdos, essas informações disponíveis para a gente, da forma como a gente teve
na feira, eu acho que é imprescindível, né? Uma coisa que tem que acontecer assim para todos os setores, né? Não só o da movelaria, né? Pena que é só 2024 agora. Podia ter um ano que vem. Mas ano que vem eu já estou sabendo que vai ter conteúdo digital, então não vamos ficar tão carentes assim. É lógico que o presencial é sempre melhor, mas assim, não ficaremos carentes de Formobile. Ó, já estou dando spoiler aqui, hein? Nem sei se eu podia contar essas coisas aqui. Mas voltando aqui, puxando para o nosso lado arquiteto, né? Vamos todos agora colocar aqui o chapéu do arquiteto, que de vez em quando a gente é. Qual que é a importância? Eu queria que vocês falassem assim para os nossos colegas, não só arquitetos, mas também designers, assim, como vocês enxergam, né, a nossa presença nesse tipo de evento, acessando esse tipo de conteúdo, como vocês enxergam isso no dia a dia de vocês e nas soluções que vocês apresentam para os clientes de vocês? O que eu acho de mais legal quando eu vejo uma feira dessa é que os arquitetos participam. Uma feira que vai tratar de imobiliário, tem tecnologia, tem os especificadores, tem os fornecedores lá. É realmente você subir o nível de todo mundo. De todos os arquitetos, todo mundo comecei a ter mais conhecimento, todo mundo entender a tecnologia, entender a especificação, entender os materiais. Por quê? Porque isso faz com que o mercado como um todo se qualifique, tanto os arquitetos que vão poder ter uma condição melhor de discutir com os fornecedores os tipos de soluções, como também vai apresentar para o cliente comparações de produtos de forma mais justa, né? Porque às vezes a gente encontra no mercado concorrência que às vezes não é tão leal, no sentido de, eu estou orçando uma coisa, uma solução, e o outro fornecedor não está orçando a mesma coisa, por isso que o preço dele, o valor dele é diferente. A partir do momento que todo mundo entende como especifica, como se constrói, né, como que as coisas têm que ser resolvidas, você levanta todo mundo, você levanta o nível de conhecimento do mundo e você consegue nivelar melhor o mercado e tira essas disparidades que tem de concorrência, às vezes, que não é tão leal assim, principalmente porque falta aquela questão de especificação mais a fundo do projeto. Então, na hora que eu aumento esse nível de conhecimento, de qualidade do profissional, naturalmente eu estou aumentando o nível do mercado. E quem ganha com isso é o cliente final, porque sabe que vai receber uma coisa legal, né? Ou que os concorrentes, os fornecedores que ele vai cotar, tá todo mundo orçando na mesma coisa e não é cada um faz do jeito que quer, né? Existe um padrão de qualidade, um padrão de materiais e de soluções que o mercado aceita e que funcionam. Eu acho que a questão que você está falando é duas coisas, né? Clareza, né? Eu brinco aqui no escritório, mas eu digo que é orçar banana com banana e laranja com laranja, porque, né, vai especificar uma ferragem, vai especificar um fundo de gaveta, vai especificar, e se estiver em projeto, você consegue orçar nos diferentes lugares. E eu acho que acontece uma coisa muito importante para a gente, enquanto arquiteto, que é a questão da autoridade. Eu acho que é assim, né? Querendo ou não, né? O médico e o advogado, eles fizeram essa autoridade ao longo da vida deles. E os arquitetos, os engenheiros, nós estamos buscando isso, né? Os designers, enfim, a gente está buscando isso ano após ano, essa autoridade, porque uma pessoa nunca questiona o que um médico vai fazer dentro de um centro cirúrgico. E quando você está em obra, você está executando obra, você está fazendo um móvel, você está no centro cirúrgico, entendeu? Em que o maior lesado aqui é o bolso do cliente, que pode, inclusive, fazer mal à saúde dele também, não só financeira, mas física. Então, assim, quantas vezes a gente escuta uma dor de um cliente, de ele sentar aqui para você e dizer assim, o meu móvel abriu a porta 3 meses, depois a porta não abre mais. Eu já teve uma pessoa que falou, eu perdi a unha no móvel lá, porque bati, porque passei por ele, tinha farpa, porque a fita de bordo, teve uma pessoa que relatou, né, a fita de bordo descolou e estragou um vestido que eu tava para sair. Então a pessoa odiando aquele móvel, odiando aquela vida, odiando onde mora, que tá lá todo santo dia, por muitas vezes isso que você falou. O cliente final, ele foi lá fazer uma compra e ele não entende por que vamos colocar assim, por que um dormitório dá 30 mil e o outro dormitório dá 5? Entendeu? Então ele não entendeu qual era a diferença, ele não entendeu
o porquê disso. E eu acho que essa autoridade é justamente os arquitetos querem respeito, então vamos aprender para ser respeitado, vamos buscar também melhorar a qualidade de vida, né? Porque quando a gente fala de um móvel bem feito, bem acabado, bem executado, a gente está falando de qualidade de vida. E isso é imprescindível, né? Enfim. Não, isso é bem interessante porque eu posso dar um exemplo bem simples aqui, né? Eu posso, aqui na minha fábrica, fazer uma gaveta. Essa gaveta ela pode usar uma corrediça telescópica que pode me custar R$20. Eu posso colocar uma corrediça que custa R$220. É a mesma coisa? É o mesmo funcionamento? É o mesmo ciclo de abertura e de fechamento? É a mesma garantia? Né? Não é a mesma coisa. Mas existem locais que R$20 faz sentido e tem locais que 220 faz sentido. É questão de saber especificar para a solução correta, para o cliente correto, né, e para o uso correto. Né? Então, esse nível de conhecimento é muito importante para nós que somos profissionais, justamente para ter essa autoridade que você falou. A partir do momento que eu conheço, eu sei as diferenças, eu posso falar para o meu cliente, a ferragem ideal para você é essa. Se você escolher a outra, você vai ter problema. Ou então, não, essa daqui você pode economizar um pouquinho, que para essa função do seu armário aqui, para essa gaveta, tudo bem ser essa ferragem. Né? Então, esse nível de conhecimento que todo mundo sobe de nível. Né? Que também, assim, né? Às vezes a pessoa vai dizer assim, mas vocês vão especificar, igual eu já escutei, né? Mas aí vocês lidam com o que é mais caro, é fácil, porque fica bem feito, né? É o mais caro. E eu já vi coisas especificadas caras que não ia ser o melhor. Por exemplo, tinha especificação de uma porta de correr, uma roldana de porta de correr, só que as portas eram pequenas e leves. E eles tinham especificado uma roldana para uma porta bem pesada. E aí, o que acontece? A roldana era muito mais cara que a da porta leve, só que, por achar, né? E foi uma marcenaria que colocou isso. A marcenaria comprou a roldana mais cara, né? Achando que... Não, então tô botando mais caro para o cliente. Mas não, faltou ali essa especificação, tanto de projeto quanto da marcenaria também. Não vou isentar ninguém aqui da culpa. O que aconteceu? Faltou essa especificação de dizer, não, nesse momento essa porta é levinha, é uma porta de 50 centímetros de largura, não tem por que ela ter essa outra roldana. E aí o que acontecia na prática? A porta saía do lugar, né? Toda vez que ela abria, ela escapava dos trilhos, né? Por causa dessa questão do peso. Então, não é nem sempre a solução mais cara, porque mais cara é melhor. Também não é isso. Exatamente. E assim, né? Eu defendo muito que o cliente não tem obrigação de saber tudo isso. O cliente, não tem obrigação de saber a diferença entre a corrediça telescópica de R$20 e a invisível com amortecedor de R$220. Mas nós temos esta obrigação, né? E informar isso para o cliente da melhor forma possível, da forma que ele entenda, isso também eu acho muito importante, né? Entre nós técnicos, a gente saber também traduzir tudo que é técnico numa linguagem fácil para alguém que não é da área. Então, assim, olhem só o que a gente está falando, né? Da importância da gente fazer essa ponte bem feita. E para fazer essa ponte bem feita, a gente precisa entender direito do sistema. E entender direito do sistema é isso, é ir lá, ver o sistema montado, tirar dúvida com quem montou esse sistema, e aí nós fazemos a ponte lá com a ponta, que é o cliente final, que é quem tem que ter bem-estar com essa movelaria, com esses ambientes que a gente projeta. Então, assim, eu diria que faz parte... se eu fosse colocar isso numa grade de faculdade, isso não é matéria optativa, isso é matéria obrigatória. Né? É quase como... tentando comparar aqui medicina com o nosso mundo, é quase uma residência. Quase. É uma residência. Uma feira dessa é uma residência. Até uma residência. Combinou, né? Até combinou. Aquelas assim, é uma residência. É que, na verdade, a arquitetura tinha que ter residência, né? Igual medicina. Tu tinha que fazer aí os 4 anos de arquitetura e 2 anos na marcenaria, na marmoraria, 2 anos passando por todos os campos. Aliás, olha, isso dá um tema lindo para outro Formobile no sofá, hein? Para a próxima temporada, hein?
discutir sobre o que a gente acha interessante para a formação prática dos arquitetos e dos designers, hein? Hein, Eber, o que você acha? Com certeza. É tema para várias conversas, viu? Dá pano para manga isso daí. Sabe outra coisa também que a gente não pode esquecer? Essas especificações também, elas são documentos. E às vezes a pessoa esquece disso. É igual a folha do médico carimbada. Ele não tem um bloquinho de folha lá em que ele escreve o remédio lá, escreve os exames que tem que fazer lá e ele assina e aquela folha tem valor? Essa mesma folha, porque não é só a parte, né? É toda a parte do desenho, mas também toda a parte da especificação técnica, querendo ou não, é o quê? É um documento. É documentar que tudo aquilo vai acontecer. Então, também tem essa questão, né? Com certeza, isso daí evita algumas dores de cabeça e dessabores aí no final do processo, né? Com certeza. Faz parte de uma boa comunicação. E comunicação, todos nós sabemos que é sempre o calcanhar de Aquiles. Fazer um telefone sem fio que aponta, repita aquilo que a primeira pessoa falou, hein? Esse é o nosso grande desafio, né? Pior, né? Que é aquele cliente que senta na sua mesa a primeira vez que vai fazer um pedido, né? Do sonho da vida dele, que vai ter uma cozinha, que vai ter um dormitório, porque ele pode fazer a casa mais linda que for por fora. Não, ele pode fazer a casa que ele quiser, arquitetonicamente falando. Eu escutei isso de um professor de interiores, que ele falou isso. A arquitetura de interiores foi a primeira arquitetura que existiu, porque o ser humano não saiu fazendo caverna. Ele achou uma caverna, ele matou um bicho, ele pegou umas pedras e ele foi morar lá dentro. Então, essa arquitetura, ele melhorou a caverna dele, né? Ele tinha tapete, ele tinha desenhos nas paredes, ele teve um primeiro mobiliário. Então, quando eu estou fazendo uma brincadeira com isso, essa arquitetura, esse cliente que fala essa primeira frasezinha para chegar lá no teu marceneiro que vai fazer aquela gaveta e entender que aquela gaveta precisa ter a corrediça porque ele quer que ela feche sozinha, ou que ela abra, ou que ela seja festoque. Realmente, tem que ter um documento onde tudo vai estar escrito, né? Não tem de que forma, né? De que forma que ele vai ouvir, né? Igual você com uma fábrica. Quantos marceneiros, né? Quantos montadores, aí o marceneiro da fábrica vai levar esse móvel para casa do cliente para se entender o que realmente era importante para o cliente. É uma baita de uma comunicação mesmo, né? Olha, esse é outro tema legal, hein? Com certeza. Como todos os envolvidos estarem falando a mesma língua. Adorei, eu estou adorando. Exatamente. Os desafios são... As escalas mudam, né? A gente, na nossa formação, aprende a trabalhar em diversas escalas, do urbano até o interior, mas os desafios, as complexidades são as mesmas, né? Projetar um dormitório, um quarto, é um desafio, né? Essa semana eu estava conversando com uma profissional que agora está bastante em voga, né? O organizer, né? O profissional organizer que ela começou a explicar o trabalho dela, né? A quantidade de cálculos que ela tem que fazer para saber o que vai caber de roupa, quantos sapatos, quantas camisetas, onde é melhor organizar, que altura. Não sei, pera lá, né? Às vezes a gente está aqui a minha especialidade é executar aquilo que foi projetado pelo arquiteto, né? Mas na hora que a gente passa para o outro lado e vê o nível de complexidade que é para você tomar uma decisão dessa, se eu vou usar a gaveta de 10 ou 15 de altura, né? Que altura que vai estar a prateleira, né? Como que vai servir melhor, se vai caber a quantidade de sapatos do cliente ali dentro, pera lá, a conversa é outra, né? O buraco é mais embaixo, não é tão simples assim como as pessoas imaginam que é fazer um trabalho desse, né? Então, a escala pode ser menor, mas os níveis de complexidade não mudam, né? E a questão também... E essa questão que você está falando, o que é bem bacana? A questão é uma vida desorganizada. Você está dentro da sua casa. O que causa uma vida desorganizada a nível de objetos? O que causa isso no emocional, no psicológico, em toda uma relação familiar, essa desorganização de uma coisa tão pequena, igual você falou, de uma gaveta que não cabe o número de itens que precisa caber, ou de, né, enfim, que a gente escuta bastante, que o cliente, quando ele está assim, no limite, ele quer organizar as coisas, a primeira coisa que ele fala, ele diz, eu preciso de um personal organizer, que eu preciso organizar, mas ele quer organizar a vida dele, não é a gaveta, é a vida, mas ele começa organizando a gaveta.
Exatamente. E vocês estão falando de emocional, psicológico. Eu vou desviar para um outro assunto aqui que eu queria compartilhar com vocês. Não sei se vocês viram que a logo da Formobile mudou recentemente. Teve todo um trabalho de rebranding. Vocês viram isso? Não. Já está lá nas redes sociais da Formobile, mas eu queria compartilhar isso com vocês, porque tem tudo a ver com o que a gente está conversando agora aqui, né? Esse slide que a gente compartilhou tem o antes, né? A logo antes, e agora a logo que foi reformulada. E tem toda uma pegada por trás interessantíssima, pensando nessa história do psicológico, do emocional, do humano. E eu queria falar um pouquinho no próximo slide. Ele mostra isso, assim, essa logo com essa carinha assim, tem uma pegada de digital, assim, né? Humana, mas vem muito também da madeira. Dessa nuance, né, da madeira, quando corta a seção da madeira, e aí eles trouxeram isso para a logo, né, junto com toda a nova paleta de cores que mudou completamente, né, a carinha. Acho bem interessante o que eles estão fazendo, e eu acho que isso tem tudo a ver com o que a gente está conversando, né, e tem muito a ver também com esse mood que eu acho que a Formobile deixou na gente, né? Essa coisa do acolhimento, essa coisa da troca, né? A importância disso, né? Porque, sim, a movelaria, ela tem evoluído muito por conta de maquinário, por conta de tecnologia, mas o que a gente está falando hoje aqui nessa conversa, que foi mais importante para todos nós, foram essas trocas, esses encontros, que não acontecem com robôs, né? Acontece entre seres humanos. Então, eu acho que essa resposta desse rebranding da Formobile vai muito ao encontro do que a gente está valorizando aqui, né? Nós não somos da equipe interna, né? E tivemos essa percepção, e eu acho que a Formobile, sempre sendo muito humana, entendeu isso e carimbou isso, né, na nova logo e na marca, né? Não, bem interessante, né? Você vê assim nitidamente ali entre os dois logos, né? Essa questão de ser analisando como arquiteto, né? Aquela geometria mais reta, mais pura, mais marcada, mais tecnologia, para um logo que está mais orgânico, né? Que está uma coisa mais fluida. E mostra muito essa questão de como que a tecnologia, como que a indústria também está se moldando a isso, né? Ela que também, às vezes, puxa o carro da tecnologia, mas ela tem que se adequar ao perfil e às necessidades do cliente, né? Então, é ouvir quem consome, é ouvir quem compra, quem precisa, quem especifica, é ter esse, né, olhar e ouvir ativamente, né? O que os arquitetos, quem compra, quem consome precisa, né? Então, legal. E essas formas curvas, né? A cor mudou. A cor era uma cor mais dura, vai para uma cor mais humana. Sai do vermelho e preto, com muito contraste. Com muito peso, e vai para essa delicadeza de uma paleta mais terrosa, né? As formas curvas mais suaves, lembrando a natureza e valorizando a madeira, né? Como, assim, vamos dizer assim, o personagem principal da indústria da movelaria. Lógico que não é só a madeira, mas, assim, sem ela, né? É a matéria base, né? Exatamente. Ela é inspiração, inclusive, para os móveis que não têm madeira. Exatamente. Não é? Verdade. Então, eu acho que está realmente convergindo, assim, para toda essa conversa que a gente está tendo, né? Com certeza. Ficou bem legal. Bem bonito. E aí, para concluir aqui, eu queria perguntar para cada um de vocês o que foi de produto que mais chamou a atenção de cada um de vocês e por quê? Para mim, eu vou citar dois. Como eu falei lá no começo, eu percebi um avanço na parte, pensando como fábrica, né? Avanço tecnológico em alguns maquinários, né, de produtividade, de corte de chapas, de acabamentos, assim, coisas que a gente só via em indústrias de altíssimo
padrão, empresas muito grandes ter acesso, isso ficou mais acessível para as indústrias menores, isso é legal, porque isso melhora o mercado como um todo, como fabricante. Como arquiteto e como pessoa que também ajuda a especificar e tem esse trabalho em conjunto com os outros arquitetos que especificam, as novidades de ferragens, as nacionais, eu fiquei muito surpreso positivamente, assim, de ver os lançamentos, de ver opções que eu só encontrava importada agora no mercado nacional e como que isso vai ajudar, assim, a realizações, né? Porque todo mundo quer ter aquela porta que abre de um jeito diferente, quer ter aquela solução, mas às vezes quando vê o preço daquela... Ah, não é para mim, né? Poxa, não vai dar dessa vez. Agora dá, né? Então, isso me chamou muita atenção e achei muito positivo esse avanço da indústria e das soluções nacionais agora para o mercado interno. Isso foi fantástico. Para mim, foi a questão da ferragem também, dessa história que ele está falando ali, principalmente do nacional, dos estandes nacionais que vieram com uma força, trouxeram um mix e ajudaram a resolver mesmo essas soluções acessíveis. Eu achei, assim, incrível. E a questão também que eu fiquei bem surpresa foi a questão da tinta. Porque a gente sempre tem muitos padrões de MDF pronto, enfim, mas a Laca tá aí, veio para ficar. E muitas soluções de prime, assim, de conseguir fazer metálico, de conseguir fazer bronze, de conseguir fazer... Eu achei que, né, as marcas, elas conseguiram resolver problemas de prime, problemas de pulverização, elas conseguiram resolver alguns problemas que a gente vinha apanhando há muito tempo de pintura, né? Principalmente amarelamento, de ter que usar tinta automotiva para conseguir metálico, de não conseguir pintar puxador, que agora você consegue fazer o puxador da cor do móvel para fazer os monotons. Eu achei que a parte das ferragens e a parte das tintas, assim, para mim foi... Não sei se tu viu o robozinho que pinta tinta, que faz as pinturas também, a cabine com a mãozinha mecânica pintando também. A hora que eu olhei, é isso aí, fechou todas. Eu acho que, para mim, assim, o que mais me deixou encantada foram os sistemas de abertura de portas e gavetas, que eu vi um avanço muito grande, fiquei muito, muito, muito feliz. E também fiquei muito feliz com a interface, que está muito mais evoluída, de iluminação com marcenaria, com os móveis, porque antes, né, já tinha, sim, entre aspas, soluções para iluminação, mas não eram soluções completas. Não era. A gente tinha que se virar, a gente tinha que fazer umas coisas que o sistema não tinha sido pensado. E agora a gente está vendo que houve uma evolução muito grande e isso traz muitas possibilidades de projeto para a gente oferecer de solução para os nossos clientes. Então, eu fiquei realmente muito feliz com essas duas coisas que eu vi. Assim. Muito, muito legal. E aí, eu sei que vocês já estão ansiosos para 2024, que vocês já falaram, mas eu queria saber o que vocês estão esperando. O que vocês estão esperando para o ano que vem, né, 2023, e para 2024 na feira presencial? No meu caso, eu quero ver assim, uma melhoria maior ainda, um crescimento maior da indústria nacional na parte de ferragens, porque eu acho que isso daí vai dar uma autonomia para a gente, uma velocidade de entregas de projetos, de qualidade, que vai ser muito interessante para o mercado interno. Isso é fundamental para o desenvolvimento da nossa indústria. A gente tem que apoiar, né, os nossos fabricantes, empresários nacionais, para que a indústria internacional cresça. Então, eu espero que em 2024 tenha boas novidades para a gente alimentar esse mercado nacional, que é muito importante para o nosso país. Eu quero ver vamos dizer, essa residência, vamos dizer, chegar lá e as fábricas poderem, de fato, de repente, ter algum stand em que a gente possa presenciar uma pintura, em que a gente possa parafusar uma porta, em que, entende, assim, eu queria mais esse mão na massa, assim. Eu queria mais mão na massa. Olha, muitas ideias aqui a serem discutidas em 2023 para serem viabilizadas em 2024, hein? É isso aí. E eu vou aproveitar o ensejo. Quem estiver assistindo esse episódio, que também teve várias ideias, eu quero que comente, porque a gente vai ler e a gente vai pensar em possibilidades, né? Lembrem-se, juntos somos mais fortes. E
essas ideias elas têm que ser viabilizadas assim para todos nós crescermos juntos. Queria agradecer muito, Neisa, Eber, foi um acabou assim. Eu poderia passar horas aqui tomando café e batendo papo com vocês. Esse assunto realmente dá para a gente ficar horas e horas, né? Mas agora a gente vai ter que encerrar. Foi muito gostoso esse papo e espero que a gente consiga compartilhar ainda muito desse assunto, que eu sei que vocês também são muito apaixonados. Muito obrigada e até o próximo Formobile no Sofá. Um beijo. Obrigado, foi um prazer. Tchau, tchau.